Sejam bem-vindos ao Psiconverso, o podcast... Ei! Aqui é o meu podcast, cara. Não é o teu podcast. Foi mal, fica na tua aí. Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio no Wesley Podcast. E hoje estou aqui com Emanuel Quirino. Isso. Olha só, pela segunda vez. Segunda vez. Mais um episódio que a gente vai trocar uma ideia sobre a interface tecnologia e saúde mental. E não estamos no seu episódio, no seu podcast, apesar de eu querer ir muito. Só que agora, depois que minha filha nasceu, ferrou, cara. Agora eu não saio mais de casa. É complicado, né? Ser pai sempre... Eu não saio mais de casa. Cara, obrigado pela presença aí mais uma vez. Acho que vai ser um papo bem maneiro. Isso demais, cara. Vamos começar por um conceito que a gente estava conversando aqui anteriormente, que é o conceito de tecno-feudalismo. Isso. Por que isso tem se discutido tanto e tem aquele livro de capa verdinha? Do Yanis Varoufakis. Isso, exatamente. Cara, eu gosto muito desse conceito no sentido de que ele tá muito moderno. Ele tá... Sabe quando começa com uma hipótese e a hipótese do cara vai ficar assim, caramba, ele tá prevendo o futuro? É mais ou menos o que o Varoufakis fez. Basicamente, a tese do Varoufakis é que o capitalismo morreu. Só que ele não morreu porque o comunismo venceu, né? Ele morreu porque ele mutou, ele sofreu uma mutação para um negócio que é muito pior. Então começa com basicamente ele tentando... Cara, o Varoufakis ele sempre volta nisso. Parece que um amigo dele falou assim, o que você acha que agora que a internet conecta tudo? Isso vai fazer um capitalismo extremo ou vai ser a morte do capitalismo? Porque isso abre muitas possibilidades que o capitalismo padrão não tinha nem como fazer, né? E aí basicamente ele discursa muito sobre essa frase que parece que marcou muito ele. E aí no meio da frase ele começa a entender assim que, cara, realmente o capitalismo hoje tá uma coisa muito estranha. Porque... por um lado, ele é muito capitalista, né? Dinheiro, muita venda e tudo mais. Mas, por outro, ele não tem mais facetas do capitalismo. Ele começou a virar uma coisa esquisita que puxa muito do feudalismo lá atrás. Então, para ele, você teria agora grupos sociais diferentes. Você teria os proletários, do tecnoproletário, se eu não me engano que ele chama. Proletariado da nuvem. Que ele tem um conceito de capital da nuvem, que eu vou explicar depois. Que seria os motoboys, os caras que trabalham em aplicativo, o cara que faz entrega para a Amazon, para o Mercado Livre. Que a vida do cara, ele é um proletariado, ele é um trabalhador, só que ele trabalha não para um chefe. Eles nem sabem quem são o chefe dele, é um algoritmo. Perfeito. Que vai gerenciar toda a relação chefe-trabalho ali, né? Que a gente geralmente tem no capitalismo. Então você teria o proletário, você teria os servos. Os servos são todos nós, inclusive os antigos capitalistas. Porque no feudalismo, você tem o senhor feudal, que é a terceira classe aqui. O senhor feudal hoje é o Jeff Bezos, os donos de redes sociais, o Mark Zuckerberg, por aí vai. Porque eles são donos do feudo. O que é o feudo? A plataforma. Então, para você sobreviver hoje na internet com comércio ou alguma divulgação digital, alguma coisa, nós dependemos desses caras. E assim, no feudalismo, o cara, o pagamento dele para usar a terra do senhor feudal era o produto que ele estava plantando, né? Era um imposto, aí o imposto variava da forma, né? E aí o cara que hoje tem uma lojinha, se ele não tiver na Amazon, ferrou, né? E então, ele tem cobrado o imposto sobre isso. Tudo. Toda a taxa de venda da Amazon vai variar, né? Mas ele é cobrado, sei lá, 10, 20, 30% de tudo que ele faz. Pro senhor feudal, que não produz. O argumento do Varoufakis do porquê o capitalismo tá morrendo vem muito em cima disso. Tipo assim, o cara não produz nada. O Jeff Bezos não produz. Ele não fabrica nada. A Uber não tem carro. A Uber não tem um produto. Airbnb não tem hotel. Airbnb não tem nada. Eles só vivem da taxa. E essa taxa quem gera é o servo, que no caso aqui seria a pessoa que tá dependendo dessa plataforma. Porque não dá pra não viver... Se você tem um comércio, viver sem a Amazon, o Mercado Livre hoje, Shopee, essas coisas, é muito difícil. Então você tá na mão desses caras. Para pra pensar, Wesley, você tá com um podcast, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Se você perde o acesso ao Spotify, o que vira o seu podcast? Exato. Entendeu? Você tá na mão deles. Exato. E aí você, imagina que você é um cara que tinha uma fábrica de caminhão, ou uma fábrica de peça de carro. Você, teoricamente, é dono dos meios de produção, né? Você é o capitalista, pelo termo clássico. Mas no tecnofeudalismo, você não é mais o capitalista, você é o servo ao Jeff Bezos. E as implicações disso são maravilhosas do jeito que a gente pode discutir, que vira muita forma de interpretar o contexto social. É uma tese, sociologicamente tem os seus problemas, obviamente, né? Mesmo que isso não vingue como um nome que a gente vai falar assim pra sempre, 2022 o cara falou isso. Não. A gente tem pelo menos uma conceitualização da sociedade de um jeito que fica muito prático de entender. Pois é, É por isso que e faz bastante sentido, né? E você acha que a IA agora vai acelerar esse processo de
tecnofeudalismo por conta de você tirar... teoricamente, você não precisar mais de um intermédio ali, que é um ser humano fazendo as paradas e a IA faz? Na verdade, não é IA. É porque hoje em dia a gente está transformando o conceito de IA em tudo, né? É algoritmo, puro e simples. Esse conceito do tecnofeudalismo só existe na base do que o Varoufakis chama de capital na nuvem, o cloud capital, que ele fala lá. Que é basicamente assim, ó, a nuvem, como essa estrutura que armazena dados, ela só funciona com muito poder computacional. Então, teoricamente, a única coisa que o cara tem que produzir ali é a plataforma, né, que ele gerencia, e o servidor. Então, o data center gigantesco que ele tem que criar. Então, com conta disso, ele cria um algoritmo, e o algoritmo ele vai gerenciar por ele. Ele não tem que pagar um gestor o tempo inteiro para gerenciar todo o marketplace. Então, a gente fica em função desse algoritmo, que não é uma IA, tá? Mas as IAs, o que a gente hipotetiza é que as IAs, do momento que esse algoritmo deixar de ser só um algoritmo, ele se tornar uma coisa que pensa um pouquinho mais, reflete um pouquinho mais, implementando o IA para ajudar, aí sim a gente começa a criar um problema muito maior. Vou te dar um exemplo de como esse problema é maior. Lá em BH, o centro de Belo Horizonte, eu não sei como é que é aqui em Floripa, mas o centro de Belo Horizonte, ele é um negócio interessante, porque ele é muito comercial, cara. Você anda lá, tem muita loja, tanana. Tipo assim, é gigante e tem muita loja. O centro de BH tá morrendo. Não tem mais loja aberta. Tipo, o centro, quase ninguém anda mais no centro. E as pessoas acham que é crise econômica. De fato, tem um fator crise econômica, mas o que menos explica a crise econômica é comprar online, né? É comprar online. Só que, beleza, eu vou comprar cápsula de café. Tomei café aqui com vocês. Eu não vou comprar cápsula de café na lojinha do seu Zé e dar dinheiro para movimentar na economia local. Eu tô comprando cápsula de café, vai o dinheiro para os vendedores direto da cápsula de café. Então, o dinheiro vai para a fábrica, no caso aqui pode ser a Dulce Gusto, né, que é da Nestlé, se eu não me engano. Vai para a Nestlé, mas eu comprei na Amazon, então vai 30%, 10%. O pedaço vai pro Jeff Bezos. Pro Jeff Bezos. Então, o que acontece? Cria-se uma pirâmide financeira em que o comércio local vai morrendo e esse dinheiro que iria para um cara que movimentaria a economia local, que é muito saudável, vai para um cara nos Estados Unidos. É porque essa lojinha local, o cara iria receber o dinheiro, ele ia se matricular numa academia, ia pagar a academia, ia pagar o negócio dos filhos e ia girando, né? Cara, de fato, faz muito tempo que eu não compro um negócio presencial, cara. Eu também não. Eu não lembro a última vez. Não lembro a última vez que eu entrei numa loja e comprei uma parada. Principalmente porque agora essas grandes tecnofeudos, digamos assim, eles se especializaram muito em logística, então entrega no outro dia, né? É muito rápido, cara. Agora lá em BH, não sei como é que tá aqui, mas lá em BH tem entrega em 12 horas, alguma coisa Mercado assim. Livre às vezes é no mesmo dia aqui. Pois é bizarro isso. E sim, e aí como é que eles conseguem fazer isso? Já se perguntou isso? Porque é um negócio que vira um full circle, né? Tipo assim, um negócio dá voltas e volta sempre pra ele. Que é tipo assim, no Mercado Livre em específico, o Mercado Livre é genial pra América Latina, tá? Por isso que a Amazon tem dificuldade aqui. No mundo inteiro a Amazon consegue, aqui é difícil. Porque o Mercado Livre entendeu o modelo local. Eles falaram assim, cara, tem um monte de motorista de Uber, de aplicativo, 99 Uber, rodando com bagageiro vazio. E os caras estão rodando a cidade inteira. Então o que eu vou fazer? Eu pego esses caras que já tem um carro, já tem tudo, eu vou pagar para eles um valor pequeno, e eles já estão trabalhando de Uber ao mesmo tempo que... Eu não sabia. Mercado Livre, a galera normal, assim, que não é contratada naquelas vasinhas amarelas, eles podem entregar também. Claro que tem as categorias, né? Sim. Mas eu conheço gente que trabalha lá, então é literalmente isso. Tipo assim, cara, eu já estou fazendo um negócio. Eu já estou rodando a cidade, então aproveita. E olha que bizarro, o cara ele é funcionário de várias empresas ao mesmo tempo e ele não conhece ninguém. Ele vai no armazém, ele tem um código, ele pega lá na gôndola dele o negócio, joga no carro e tem que produzir em função do algoritmo. Só que o algoritmo ele é feito para otimizar o lucro. Ele não é feito com nenhuma gestão humana. Então, tipo assim, a vida do cara fica sempre em função daquilo ali. Então, se ele não performa bem, ele perde a oportunidade, ele pega rotas piores, vai ser sempre assim. E essa é a tendência para evoluir agora. E a gente só está falando de trabalhos que são menos intelectualizados ainda, mas eu vejo que tem uma tendência de ir para trabalho intelectualizado. E eu acho que vai começar pela medicina, inclusive. O que é a tua hipótese? Você acha que agora falando da IA de uma maneira geral, você acha que a galera, na tua análise, a galera vai começar de fato a perder emprego? Esses dias saiu uma lista, eu acho que é da ESPM. Isso, dos mais vulneráveis, e psicologia está em sexto e tal, alguma coisa assim, né? E aí lá os menos vulneráveis é um pedreiro,
Cara, marceneiro. eu achei esse negócio sensacional, porque eu tenho uma aula... Eu acho que o primeiro era matemático, estatístico, o que mais estava vulnerável. Matemático estatístico, né? Era isso mesmo. Depois era analista de dados, não era não? Era contador, isso, era contador. Era contador, exato. Aí depois vinha nutricionista, um monte de profissões. Cara, em 2017, 2013. Então, esse estudo é encomendado para a Organização Mundial de Trabalho em 2013. E eu tenho um slide de aula que eu dou desse tema de tecnologia desde 2017. Vai fazer 10 anos que eu falo disso. E aí tem lá, empregos mais vulneráveis à computerization, então computadorização, sei lá. E aí tava lá, assistente de telemarketing, taxista, tarará. E aí eu lembro que são 700 estudos, e aí na minha aula eu dou um efeito dramático, que eu vou passando o slide, assim, a tabela de 700 empregos, e procurando psicologia. Eu tô passando a tabela. E psicologia é tipo o 17º emprego mais seguro para computadorização da coisa. Corta para 1% de chance da psicologia acabar, né? Corta para 2026, a psicologia está nos mais arriscados, né? Mas é uma faceta de avaliar como que a psicologia vai mudar, tá? Eu não acho que a psicologia vai acabar. Porque os empregos que são mais seguros, a IA, são os empregos com mais contato humano. Enfermeiro? Não tem como. É impossível. Não tem como se criar um robô com a precisão, tanto humana quanto motricidade, que o enfermeiro tem, né? Então vai ser muito seguro por agora, que é o que eu aprendi a falar. Por agora. Né? Pois é. Vamos esperar, porque há 10 anos atrás, velho, psicologia era 1%. 1% de chance, e esse 1% se tornou real, sabe? Se a gente tivesse fazendo esse podcast em 2013, tu estaria apresentando aqueles dados. Provavelmente. E tá lá no slide, eu vou deixar. E se você tivesse tanta certeza assim, hoje tu iria falar, puta merda, vacilei. Então por isso que hoje tu fala, por enquanto os enfermeiros não estão. Isso, mas se alguém assistiu o episódio anterior, vai ver que eu falava assim, ó, até então os dados são assim. Sim. Vários vídeos, inclusive, eu tive que deletar. Na época que eu tentei fazer um canal no YouTube mais vívido, eu deletei dois dos 6 vídeos, eu deletei 2 que estavam desatualizados. E aí, se eu mantenho, a pessoa não vai falar assim, deixa eu ver a referência que ele tá usando. Não vai acontecer. Às vezes nem se liga que foi tempo atrás, não olha a data, né? Não tem como. Mas o que você acha daquela lista da SPM lá? Cara, eu vejo 2 problemas, tá? Então, para isso, eu vou fazer um disclaimer, porque eu tenho que fazer disclaimer na minha área. Eu não sou comunista, mas eu vou parecer muito comunista aqui, tá? Porque a galera me xinga quando vem um discurso meu isolado, ou me xinga de capitalista opressor ou de comunista. Então, é importante eu fazer esse disclaimer. Não vem dessa análise histórica do comunismo. Mas o que a gente tem aqui é uma mudança de relação de trabalho, tá? A IA, como uma ferramenta, hoje ela não tem esse potencial. Garanto pra vocês, né? Ela não tem esse potencial. A gente vê um LLM, né? Vai lá no ChatGPT, cara, me diz aí qual dieta que eu tenho que fazer. O ChatGPT não está entendendo o que ele está falando. Ele não tem noção daquilo ali. Ele estatisticamente vai deduzindo qual que é a próxima palavra que ele vai falar. É um modelo estatístico, não tem raciocínio. Eu e o Pedro, lá no meu podcast, né? A gente discutiu isso, que é... Lembra quando o Skinner ensinava, não sei se era o Skinner que fazia isso, mas que ensinava pombos a jogar ping-pong? Ou pongos que faziam avaliação de obras de arte? Então, essa é a IA hoje. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela só foi ensinada e ela está sendo reforçada ou não de acordo com algumas palavras que ela fala. Então, ela não está entendendo o que ela está propondo. Então, se ela propõe que para curar dor de cabeça, tem que tomar 500 ml de chá de boldo, é porque alguém escreveu isso na internet. Mas na internet você sabe que não tem um banco de dados bom o suficiente. Porque a gente populou a IA com um banco de dados geral. Então, vai ter sim coisas que são erradas nesse banco de dados. E a IA não tem como validar isso. Ela não tem como falar, deixa eu cruzar a referência com esse estudo e entender que esse estudo, sabe? Não tem isso. Então ela tenta deduzir o que é estatisticamente mais provável que vai ter ali. Então, a maior parte disso é hype. Garanto pro Ceslen, é hype. A bolha de IA vai estourar, vai ser a pior crise financeira da história da humanidade, porque o negócio é gigante. Você sabe qual gigante é essa bolha de IA? Eu vi uma reportagem da Bloomberg, se eu não me engano, que eles têm um monte de seta para lá e para cá, e aí eles mostram como que eles inflam os números, porque a Nvidia pede dinheiro emprestado para uma outra empresa, investe numa outra empresa, que daí essa empresa investe nessa, que investe na Nvidia. Então o dinheiro da Nvidia voltando, só que eles botam tudo isso com receita. Então o equity fica lá em cima, né? Tipo assim, imagina que eu tenho uma padaria e você é um cara que vende trigo. Aí eu falo assim, ô Wesley, cara, eu não tenho dinheiro ainda, não recebi meu dinheiro, que é o que está acontecendo com as empresas de IA, ninguém ganha dinheiro, não dá lucro. Mas eu preciso de trigo, velho, para continuar a minha operação. Me vende uns trigo aí, cara.
Aí você fala assim, Emanuel, tá aqui o trigo, mas só pode comprar de mim. Beleza? Aí beleza. Só que esse trigo é um empréstimo, porque você ganhou parcela na minha empresa. Que quando eu tiver lucro, você vai ganhar participação do lucro. Só que você vai lançar esse trigo não como empréstimo, mas como venda. Exato. E aí fica parecendo que você tá vendendo pra cacete. Exato. Mas, tipo assim, e tá de fato vendendo muito, né? Mas não é um lucro que você teve. Porque se eu quebrar... Só que você faz isso com outra pessoa também. No sentido, e aquele outro faz com outro. E todo mundo lança todo mundo como venda. isso. E aí virou um número infladaço, né? Primeira cartinha que cair aí, você vai ter um... Cara, a Nvidia, hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? Tá valendo 6,7 trilhões? Não sei. Acho que foi no começo dessa semana que eu vi o equity dela. Cara, só a Nvidia, só uma empresa que fabrica chip, essa empresa vale mais que 3 vezes todo o mercado agrícola da Austrália. Tipo assim, você compra todas as terras da Austrália dedicadas para agricultura 3 vezes e o mercado inteiro, a infraestrutura inteira. Vocês veem como é que o negócio é absurdo. É absurdo de grande, né? A Austrália é gigantesca, é um produtor agrícola muito potencial no mundo, né? Então a gente cria aí uma... O PIB do Brasil é 20 tri? Não, acho que é 1,5 tri, eu acho. Não, mas não é de dólares? É de dólares que eu tô falando. De dólares, de né? dólares, A Nvidia também em dólares. dólar, Então vale... Não, dá pra comprar muitos países. Absurdo. Dá pra comprar. O Jensen, que é o CEO dá pra comprar América Latina. Sei lá. Será? Depois, dá uma olhada aí depois pra gente ver esses dados. Mas eu acho que não importa. O que importa é o quão grande essa bolha é. Vou te dar um exemplo. No último episódio, várias pessoas me chamaram no Instagram falando que, olha só, Emanuel, o que você falou se tornou verdade. Eu não sou um gênio, tá, gente? Eu só tô falando coisas que, pra quem tá acostumado com a área, é óbvio, entendeu? Eu falei, o ChatGPT vai vender anúncio, porque o modelo deles não sustenta. Então, só vendendo anúncio pra ganhar dinheiro ali. De fato, tipo assim, deu 3 meses, eles começaram a anunciar essa possibilidade. Chances altas da OpenAI, dona do ChatGPT, se quebrar até o final do ano. Até 2027, 2028, mais ou menos, aí acabar. Não vai acabar necessariamente, né? Mas provavelmente ser comprada por outra empresa, provavelmente a Microsoft, que é quem bancou muita grana e quem está muito atrelado ali. Até porque o Copilot, que é a IA da Microsoft, é complicadinho. Então eles precisam disso, né? Às vezes estão até segurando, né, estrategicamente, sabendo que lá na frente vão adquirir tudo. Eu pensei nisso. O PIB do Brasil é 2,6 trilhões de dólares e a Nvidia está valendo 5,5 trilhões. O PIB do Brasil é 2,6 trilhões de dólares e a Nvidia vale 5,5 trilhões. Dá pra comprar 2 anos de Brasil. Dá pra comprar 2 Brasil, cara. 2 anos de Brasil. Puta merda. E aí, cara, o que acontece? Pode ser que vai quebrar. E aí, do momento que uma carta cair, cara, vai ruir muito. Porque os Estados Unidos, a bolsa americana, ela não tá grande porque os Estados Unidos está produzindo mais, não. A bolsa americana está sendo totalmente carregada por essas empresas que não estão produzindo valor de mercado. Você tem um estudo que saiu no começo desse ano, se eu não me engano, que avaliou quantas empresas de fato estão lucrando com a implementação da IA. Você viu esse estudo? Vi. Eu quero que você chuta uma porcentagem para mim de quantos por cento das empresas, dos 100% de empresa, quantos estão lucrando com IA? Quantos conseguiram tirar dinheiro com a implementação Você da IA? diz empresas que estão trabalhando no mercado de IA ou uma empresa que foi baseada na IA? Empresas que usam IA no business. Fala assim, vou demitir X pessoas e vou trocar por uma IA no meu business e eu quero lucrar com Cara, isso. eu chutaria com base no hype, eu chutaria uns 35%. 40%. Muito alto. 5%. Caramba. 95% das empresas que implementaram IA, demitiram pessoas, ou falam assim, IA vai me dar muito dinheiro, dessas 100%, só 5% conseguiu ganhar dinheiro com isso. Aí que volta pro Varoufakis. Por quê? O capitalismo, ele visa o quê? Lucro. Fatalmente, lucro. Mas não tá tendo lucro. Mas tá tendo dinheiro pra caralho. Tipo assim, é o mercado mais financeiramente movimentando agora, dos tempos recentes, mas não tá tendo dinheiro. Porque tem toda uma estrutura agora em que o capital, segundo o próprio Varoufakis, o capital financeiro, né, ele não necessariamente mais é a prioridade do capitalismo. Agora, o capital da nuvem é a prioridade. Então você tem aí poder na nuvem, né? Tem essa estrutura de data center e por aí vai. E por conta disso, você consegue aí falar, eu tenho um data center gigantesco treinando um modelo de IA que vai revolucionar o mundo. Vou te dar um exemplo, o Elon Musk. Eu tenho esse slide. Eu coloquei o Elon Musk uma vez no meu slide, ó, pra você ver que é arrependimento. Ele falou... Galera da psicologia não deve ter gostado muito, né? Na época ele era hypado, na época parecia. Então. E eu caí nisso, porque é o trabalho deles. O Elon Musk falou que, se eu não me engano, até 2024, você teria o primeiro homem pisando em Marte. Não, sim. Tipo assim,
Mas é o rolê dele, né? É o rolê dele pra vender os bagulho dele, né? Mas é o rolê de todo mundo de Big Tech. Pois é. Fazer essas grandes promessas. Cara, o problema da IA que nós temos hoje não é um problema de somente, né, de data center, poder de processamento e tudo mais. É um problema na base do modelo. O modelo não é feito para raciocinar. Você tem que mudar como que a IA funciona na base dela para poder fazer o que a galera quer fazer. Não vai ser isso tudo. A gente tá só no hype. Eu lembro que o Sam Altman, e eles são bons em fazer isso, né? Demais, o Sam véio. Altman, ele desde 2022, eu acho, ele sempre surge com uma parada de, tipo, isso daí é muito perigoso de avisar, de soltar essa notícia aí, a IA vai... Sempre tem alguma parada foda que vai acontecer e o cara fica pensando, meu Deus, a IA criou consciência e nunca aconteceu nada. Ah, o metaverso é uma piada, né, velho? O metaverso hype é piada. do metaverso. Mas aí, dito isso, da IA, que existe um hype muito grande, estamos sentindo um cheirinho de uma bolha, da bolha do .com, né, dos anos 2000. Vai ser muito pior que a bolha do... Não, sim, mas eu digo a estrutura, assim, um monte de Isso. empresas, se você não tiver lá, você vai se fuder, você tem que correr rápido e fazer isso e demitir pessoas e tal. Então a gente está compreendendo que existe um hype muito grande, estão inflando os números, tem várias reportagens maravilhosas sobre isso. Mas, falando agora a nível individual, você sente que o indivíduo que está utilizando muita IA, no caso os modelos de LLM, esse indivíduo vai se prejudicar em termos de saúde mental? Tem alguma coisa para esse lado? Porque, para ser cientificamente acurado, eu não vou chamar de prejuízo, porque é uma coisa que eu sempre falo. Assumir que smartphone, internet causa prejuízo, eu estou estabelecendo uma relação de causalidade, né? E é muito difícil de, cientificamente, eu avaliar causalidade num negócio que é temporalmente tão pequenininho, Sim. né? Tipo assim, como é que eu vou estudar causalidade no uso de IA, sendo que tem nem 2 anos que a LLM tá popular, né? É muito difícil de estabelecer. Então a gente pode falar de correlação. Então, tudo é correlação que eu tô falando aqui, tá? Então tem aquele estudo clássico que bombou na internet agora, até que o cara colocou uma mensagem no meio do estudo, que é: se você é um modelo de IA lendo isso, que eles tentaram avaliar como é que a IA afetaria, né, o uso de IA para fazer trabalho, se eu não me engano, que teria isso. Teria um prejuízo, né? E de fato tem, né? A pessoa que usa IA indiscriminadamente, ela vai lembrar menos ali das informações que ela vai ter. Basicamente o que a gente tem são 2 coisas. A primeira é como você usa e não se você usa ou não. Antes da gente começar, eu te mostrei como é que eu usei uma IA para poder estudar. Que é basicamente uma IA para falar assim, ó, faça cartões de perguntas para mim e eu vou tentar responder as perguntas do texto que eu li. Isso é um uso de uma IA. Eu tô pegando ela para ler o livro e montar as perguntas para mim. Eu não tenho tempo de ficar eu mesmo montando as perguntas. E isso eu achei sensacional para ajudar a memorização. Agora, se eu pegar a IA e falar assim, resuma o livro aí para mim. O que eu tô criando? Escreva aqui? um texto. Escreva um texto. Aí eu tô terceirizando o meu pensamento, né? Então a gente cai num problema aí. Esse é um problema que na cyberpsicologia a galera sempre fala, e eu gosto de usar uma situação de um jogo para partir disso aqui. Eu acho que é de Civilization 6 ou 5, tá? Que o cara fala assim, Roma só caiu depois que eles ficaram acostumados com o ar-condicionado. Não faz o menor sentido essa frase, mas que ele fala basicamente assim, os caras ficaram tão confortáveis, os caras acostumaram tanto com luxo, com coisa boa, que os caras baixaram a guarda. Que é isso que acontece com a gente. A gente, como população, está acostumado tanto a ter respostas prontas, a ter alguém raciocinando para a gente, que no caso seria a IA, e ter um texto que vai compilar todo o conhecimento, que uma das partes mais importantes da aprendizagem, cara, tá indo embora. Porque aprender não é você ouvir e decorar. Isso é decoreba. Aprender é você ouvir, dar sentido para aquilo ali e criar uma representação mental daquele conteúdo. Por isso que escrever à mão é infinitamente melhor que digitar. Infinitamente melhor que digitar no celular. Porque o processo de escrever à mão, ele sim lentifica motoramente a aquisição da informação, mas é que você não copia exatamente o que o professor fala. Você copia o que você entendeu. Então, ao copiar o que você entendeu, é uma representação mental daquilo ali, que envolve um esforço mental. Então, o tempo inteiro que você está escrevendo à mão, você está treinando seu cérebro a absorver informação. E aí agora, quando você tem IA para fazer isso para você, você faz esse exercício? Pois é. Não faz. Então você cria uma limitação de que você precisa só de conteúdos que são digeríveis, muito fáceis de se mastigar. Então você não tem o esforço mental de adquirir aquela informação. E aí você vira uma bola de neve. Por quê? Quando você vai ler textos, quando você vai subir para textos mais complexos, você não adquiriu a base de ler textos complexos. Então a minha hipótese, que é sustentada em alguns estudos, mas é uma hipótese do Emmanuel,
é que a gente criou um teto de até onde cognitivamente o ser humano vai atingir por conta da IA. Então a gente vai ter aqui uma galera que vai subir, básico de ensino, mas só uma galera que dedica mais vai passar desse teto aqui. Porque o teto do básico, que é ler, compreender o básico, saber o que você vai pedir, já está sendo suprido. Porque você precisa disso para usar IA. Você vai parar em todas as habilidades necessárias para usar a IA. Todo esforço que vem depois de você ficar melhor que isso, qual que é a demanda ambiental que você tem para isso? Você acha que vai gerar um aumento da desigualdade intelectual? Eu acho que se a gente falar de desigualdade e a gente fazer exercício de futurologia, você tem 3, na verdade. Você teria uma desigualdade de processamento de dados, a desigualdade financeira e a desigualdade genética, que eu acho que são as 3 camadas que a gente vai ter. A de processamento de dados entra nisso aí, né? Porque um cara... Vamos pegar... Assim, IA é barata, só para criar um contexto. Eu assinar uma IA hoje é tipo coisa de R$100, tá? É barato. É R$100, é barato, e as empresas estão no prejuízo. Então, no momento que esses caras querem ter lucro, o que eles vão fazer? Vão subir o preço. E, cara, a gente não pode ser idiota. Isso já aconteceu infinitas vezes nos últimos 20 anos. Vamos pegar streaming. Qual que era a propaganda dos streaming antigamente, Wesley? Barato, acessível, todo mundo pode. Os caras jogam o preço lá em cima, depois tem um mercado. Então vai acontecer isso com plataforma. E bota anúncio ainda, mesmo você pagando. E bota anúncio. Mesmo você pagando. E coloca os tiers para poder colocar as pessoas. Isso é horrível. Então você acha que a IA não vai fazer isso? Você acha que você ter acesso a um Gemini da vida não vai ser assim? Então por enquanto tá R$100. Tá relativamente acessível. Daqui a pouco vai subir o preço. Beleza? Então você cria... Por isso que a China tá tendo participação muito importante. Porque as IAs são open source. Então você não precisa pagar. Tá? Isso é importante eu deixar claro. Mas no popular, a gente tem uma camada aí que é eu preciso pagar para ter acesso a processamento de dados para uma IA raciocinar por mim. Que é a dependência da população da IA. Quem que vai conseguir pagar R$200, R$300 numa IA? Então você tem aí uma estratificação do quão boas as IAs que você vai ter são contratáveis por você. Então isso gera esse primeiro nível de desigualdade que você comentou. Nível. Exato. Ou seja, análise de dados. No futuro, quando as IAs, quando esse hype todo cair, passar uma seletividade natural gigante, da gente realmente ver a utilidade da IA, né? Que no ciclo do hype, não sei se eu já expliquei ciclo do hype aqui, eu vou explicar depois, só pra gente não misturar, mas no ciclo do hype é tipo assim, chega um momento em que as tecnologias, elas provam que elas dão conta de ser usadas pela população, ou elas vão sumir. Tipo, TV de plasma, TV 3D, tipo, o pessoal não viu utilidade pra isso depois. Aí some. É verdade. Entendeu? Eu vou explicar isso porque isso é legal pra gente entender, mas o ponto é, vai chegar um ponto que vai sobreviver empresas de IA, não vou negar não. Provavelmente a Anthropic vai sobreviver, que é a do Cloud, porque eles têm um modelo de trabalho diferente, o Cloud ele tem coisas que ele é muito melhor, e aí a galera vai ver utilidade, e aí a galera vai precisar de pagar esses caras. Então se eu sou um desenvolvedor, porque o Cloud é muito bom para desenvolver, se eu sou uma empresa e eu pago o Cloud para os meus desenvolvedores usarem, eu tenho uma vantagem competitiva muito boa, porque eu tenho ali os caras com mais produtividade. Agora, e se eu sou uma empresa familiar que não consegue pagar a assinatura, entendeu? Então, os caras que vão conseguir pagar IA vão disparar. Então, vai chegar um ponto que IA vai ser obrigatório. Por isso que a China está fazendo bem, porque por mais que os modelos deles, que são muito bons, aparecem bem, eles não vão chegar no modelo que a empresa tem dinheiro infinito para injetar ali, que é open source. Tá? Então, essa é a primeira camada. A segunda camada parece absurdo, Wesley, mas, de novo, só vamos esperar para vocês verem, que é a camada genética. Porque editar genes humanos já é um negócio que é possível. Tá? A gente teve, inclusive, pessoal, um episódio aqui com um geneticista da UFSC que ele trouxe alguns casos que fazem com roedores, sei lá, o roedor com pelo fosforescente, dá pra fazer um monte de coisa. A gente tinha zebrafish que brilhava no escuro. É muito legal isso. Mas ele falou de algum experimento com humano? Que já tem. Ele falou num da China, que um cara China, tirou... Das 3 meninas, isso. Né? Ele tirou o receptor de HIV da célula das meninas, mas depois ninguém sabe o que aconteceu, porque a China não vazou os dados. Tem uma história, que aí eu não sei se... Digamos que lá não é bagunça, não dá pra sair... Não, mas a história é legal. Pros jornalistas. A história é legal porque assim, é fofoca. Hoje são adolescentes, né? Eu acho que elas estão com 6 ou 7 anos agora. Será? Eu não sei. Acho que já 2018? Não, acho que não foi antes. Então, não, já estão no tempo da adolescência, é verdade. A fofoca, né, que contam aí pelos corredores é que, na verdade, não foi por conta dele ter feito isso sem consentimento. Foi por conta dele ter lucrado com esse projeto sem ter fim lucrativo, entendeu? Nossa, sacanagem. Então, a história é essa, eu não sei validar, mas é uma fofoca boa de contar. E aí tem umas discussões, né, porque
os genes que ele editou, existe a hipótese de que eles podem modular como que você forma memórias. Se, por alguma coincidência, que a gente não tem como dizer ainda, elas tiverem melhor memória do que a média da população por conta disso... Será que continuaram editando? Porque o gene que produz o receptor do HIV, esse receptor não existe só por conta do vírus HIV, Sim, né? Exato. Existe uma série de outras coisas. Exato. E aí o que acontece? A prova de conceito, o MVP, né, que a gente diz, o Most Valuable Product, a primeira interação, o negócio pra testar, já tem. Você tem 3 meninas geneticamente modificadas andando por aí, velho. E aí, tipo assim, o que impede de um cara que tem muito dinheiro e muita influência de pegar um filho e fazer assim, Vou te dar um exemplo que acontece hoje, dessa estratificação de como que pessoas mais ricas conseguem coisas que as pessoas com menos recursos conseguem. Monjaro, qualquer remédio, canetinha pra emagrecer. Cara, é interessante observar que pessoas gordas estão ficando estereotipadas como sem dinheiro. Exatamente. A questão da massa adiposa hoje está se enquadrando numa categoria econômica, né? Exato. Inclusive a academia também, né? Você tem sobrepeso ou obesidade porque você não tem dinheiro para monjar. É bizarro pensar isso, né? Até do ponto de vista histórico, né? Pensar que hoje as pessoas obesas são as pessoas pobres. É uma inversão de valores, né? Exatamente. Porque o cara que tem dinheiro consegue usar o monjaro. Então o que impede de um cara com dinheiro, muito dinheiro, pegar o filho dele e falar assim, edita o filho aí. Muda a genética dele aí. Não conta pra ninguém. Assina o NDA, porque nenhum país regulamenta isso ainda. E aí a gente vai ter essa camada geneticamente favorecidos. E aí a gente tem problemas sociais disso, né? Eu vou editar, vamos supor que qualquer um pode editar, é relativamente barato. Eu vou editar meu filho. Eu vou deixar esse meu filho com quais características físicas aí? Sabe, tipo, começa a criar problemas que começa a beirar o racismo, a eugenia e vários problemas. Você quer ir em busca da perfeição ali, né? E qual que é a perfeição? Pois é, exatamente. Pra gente aqui. Qual que é a cor da pele da perfeição? Qual que é a altura da perfeição? Exato, aí começa a gerar uns problemas bizarros. Pra você ter ideia, Eslen, qualquer edição genética já é competitivamente complicada. Porque se você... eu vou fazer a edição mais inocente de todas. Eu vou editar geneticamente meu filho pra ele nascer sem miopia, sem a genética da miopia. Beleza. Cara, eu sou míope. Vocês não fazem ideia do quanto eu tô em desvantagem de vocês. A minha experiência de vida é mais limitada que a de vocês, porque pra tudo que eu vou fazer na praia eu tenho que usar lente, é desconfortável, eu não vejo o mar direito. Então, sabe, começa a influenciar. E na escola? Entendeu? Parece inocente, mas na consequência, na escola eu vou ter mais dificuldade, porque eu descobri minha miopia com 11, 12 anos de idade. Então, eu tinha dificuldade de ler o quadro até então. Então, estudar era um pouco mais difícil, sabe? Existe um efeito bola de neve importante da gente considerar. Vai se acumulando, né? Vai se acumulando, é o compound interest, né? Como é que chama? Os juros compostos disso, né? Que vai fazendo. Então tem esse aspecto de edição genética, que é importante de ter. E ele também ele faz um efeito bola de neve. Supostamente faria um efeito bola de neve, né? Porque eu vou criar um filho mais inteligente. Esse filho mais inteligente vai ter mais recurso, vai drenar recursos dos outros. Aí pronto. Entendeu? Então você criaria mais camadas sociais aí. Então, e a outra é a financeira, que a gente já tá vivendo ela. E a gente já sabe mais ou menos como é. E elas interagem, né? Porque o teu filho mais inteligente vai ter acesso a uma IA melhor. E assim vai. Isso. É por isso que a gente fala dessas 3 camadas, né? Porque você vai ter aí cada vez mais dificuldade de quebrar esse processo. Por isso do feudalismo. Porque na época feudal, a ascensão social era muito complicada, a mobilidade social era complicada. E tem ficado cada vez mais complicada, né? Nos Estados Unidos, que seria o maior exemplo do capitalismo que a gente tem hoje, né? A renda média da população está estagnada há muitos anos. Você está perdendo mobilidade social. Falar que eu acho que 40% dos americanos vivem salário a salário hoje devia ser um absurdo, porque teoricamente não era para ser assim, né? País mais rico do mundo. Então a gente está começando a quebrar essa coisa que é típica do capitalismo. Se você trabalhar muito, bastante, você vai ascender socialmente. Não está sendo assim não, filhote. Isso aí acabou. Assim, tá acabando, né? A gente ainda tem isso, mas e aí? Faculdade vai ser um critério de ascensão social, que é o clássico, né? Pois é, cara. Essa é uma outra pergunta que eu me faço bastante. Será que daqui a 15 anos a gente vai ter uma via canônica ainda do aprendizado? Não, a gente já não tem mais. Faculdade e tal. A gente já não tem mais. Já tá meio quebrando isso, né? Cara, um paciente meu formou em psicologia essa semana. Ele conseguiu o CRP dele, né? De Minas. O meu é 44, então eu sou o 44.000 psicólogo de Minas Gerais. O dele, se eu não me engano, é 89, alguma coisa assim. E eu formei em 2015. Ele formou em 2016. Então, um pouquinho mais de 10 anos depois, dobrou a quantidade de psicólogos. Tá formando muita gente. O peso do diploma tá diminuindo. O mercado tem ficado com mais pessoas trabalhando porque tá formando muita gente. E muitas dessas pessoas que formam, Wesley, desculpa, mas Sim.
É complicado de dizer, a gente sabe como é que a educação tá. A galera que acompanha o podcast e viu vários episódios já sabe esse contexto da psicologia. E você acha que a IA não substituiria pelo menos esses psicólogos muito ruins? Não, eu acho não, eu tenho certeza. O cara vai preferir conversar com o modelo de LLM ali e, sei lá, pelo menos o modelo sabe as terapias cognitivo-comportamentais, se ele tiver uma noção de prompt para perguntar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tem um livro que eu li chamado Contra a Democracia, do Jason Brennan, que ele argumenta a favor da epistocracia. Não sei se você já ouviu isso aí. Não. É um governo que ele argumenta que é um governo que qualificaria a democracia uma vez que você coloque pessoas que tenham capacidade intelectual para os cargos certos, ou você dê mais peso de voto para quem tem mais escolaridade. Enfim, não vem ao caso aqui. Eu fiz um episódio com o Vitor sobre isso. O Vitor Andrade, está aqui no canal. Mas tem uma hora que ele fala uma reflexão interessante. Ele fala assim, pega, por exemplo, economia. Tem muitos economistas, ou muitas pessoas que acham que entendem de economia, que sabem menos de economia do que o meu filho de 8 anos, porque o meu filho simplesmente não sabe de economia. Eles sabem errado economia. Tem muitos psicólogos que sabem errado psicologia. Caramba, é muito incrível isso, cara. Realmente. Saca? Pelo menos a outra pessoa não sabe. Caramba. Wesley, nesse ponto, cara... Sacou? É porque eu acho que só reforça o argumento que eu te dá, você acredita? Pois é. Porque, tipo assim, fazer propaganda do podcast. A gente tem lá no meu podcast, Psicoverso Podcast, um episódio de IA, que a gente debateu muito isso. Eu e o Pedro, a gente tem uma conclusão que... É uma conclusão que tem um ponto de vista mercadológico e tem um ponto de vista técnico. Então, eu puxo mais pro mercadológico. Mercadologicamente, terapia vai ser um objeto de luxo. Tá? Essa caneca aqui, ela foi feita por um ser humano. Mas vocês já tentaram comprar uma caneca artesanal? Como é que tem um peso ali mais fofinho, né? Tem várias pessoas que colocam o toque artístico delas, que colocam ali uma característica de personalidade e você paga um premium por aquilo ali, porque você quer ter uma experiência disso. Terapeutas vão ser isso. Eu tô falando muita categoria. Terapeutas vão ser. Eu também acho, concordo. Vai ser uma experiência premium. Eu concordo. Você vai lá, tem um cara legal, vai te acolher, vai te dar café, vai te ouvir. Ele compartilha a experiência humana com você, que isso é muito importante. Se eu falar pra IA assim, ô IA, cara, eu cheguei na menina que eu queria muito, levei um toco. A IA, cara, que pena, que triste isso aí, velho. Não, mas o terapeuta fala assim, caralho, mano, sei bem como é que é isso aí. E esse sei bem como é que é isso aí é muito importante. Saber que a pessoa tem os mesmos sentimentos que você. Não tem IA que você vai treinar a vida inteira. Ela nunca vai saber o que é ser um ser humano. Por melhor que essa IA seja. Sabe? Nem aquelas IAs futuristas vão saber o que é a experiência. Então vai ser um premium. Só que esse premium não é barato. Esse premium não vai ser barato. Agora, para a maior parte das pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, você vai ter acesso a terapias que vão ter protocolos básicos. E que já existe, tá? Você tem várias IAzinhas que são terapeutas por aí. Inclusive a que eu vi, ela tipo assim... ela encarna o Freud, ela encarna o Aaron Beck, sabe? Ela tem as personas dela. Que aí tem um discurso que se adequa melhor ao que você prefere. Isso faz muito sentido. Tipo assim, eu não preciso procurar um terapeuta fazer tentativa e erro, né? Mas é barato, porque é comercialmente disponível, assim como essa caneca é. Só que não é uma experiência aprofundada. É uma experiência que pode, para casos superficiais, ajudar. Então, eu tenho uma probabilidade boa de que, mercadologicamente, para coisas simples do dia a dia, tipo reflexões, tentar se compreender melhor, lidar com pensamento automático, essas coisas são hoje básicas para terapia, uma IA vai fazer. Vai organização do dia a dia, das tarefas, né? Deixa eu te perguntar, eu tenho uma hipótese, vê o que você acha. Eu acho que esses modelos de LLM serão para o cérebro algo muito próximo do que os alimentos hiperprocessados e o sedentarismo foi para o corpo. Hoje, se você não parar um momento do seu dia e for para uma sala de pesos ou para um lugar para correr, sei lá, corre o risco de você não caminhar 1000 passos, 500 passos e você ingerir muita caloria. Sim. Então você tem que parar o que você está fazendo e falar, bom, eu vou lá fazer aquele exercício físico porque isso é importante para o meu corpo. Eu sinto que para muitas pessoas, e dentre outras razões, isso corrobora, explica o fato de que desde a década de 70 triplicaram os índices de obesidade e sobrepeso no mundo e tal. A gente não teve nenhuma mudança genética significativa que explique esse aumento de obesidade, o que explica realmente o estilo de vida, né? É muito mais confortável você comer um alimento hipercalórico, hiperpalatável e não treinar. Algumas pessoas, no entanto, não foram impactados por essa influência ambiental. Tem pessoas que continuam comendo bem, sem tanto esforço. Aquele sujeito que sempre faz, sabe aquele ódio daquele sujeito que ele sempre vida, faz, né? Dieta, ele não liga muito, assim, não tem esforço para ele, né? E gosta de treinar.
Mas, epidemiologicamente falando, a maior parte das pessoas se ferraram, por isso esses índices, né? Eu acho que será meio parecido, cara. Eu penso que, minha hipótese é que muita gente vai, pelo nível de conforto que é se seguir barato e acessível, né? Claro. As pessoas vão terceirizar sua capacidade de pensar e de raciocinar para IA. E talvez essas pessoas no futuro tenham que parar voluntariamente um momento do dia e ler alguma coisa, que seria o exercício que a gente tem que parar para fazer na academia, senão a gente vive sedentário. E na minha cabeça isso vai impulsionar bastante a desigualdade intelectual, porque outras pessoas, como você que usa a IA de uma maneira inteligente, vai conseguir aumentar muito a produtividade dos seus estudos, enquanto a maior parte das pessoas ficará ali usando de uma forma totalmente equivocada, fazendo com que o cérebro fique meio atrofiado nas áreas envolvendo raciocínio. Faz sentido? Total. Eu acho que eu tenho déjà vu disso, que eu acho que a gente conversou disso no último Talvez episódio. eu já tenha te explicado. Mas eu acho que a gente foi... Eu acho que dá pra aprofundar, e inclusive eu quero até aprofundar nesse negócio. Porque sim, mas para pra pensar, Wesley. Você corre maratona ou é meia maratona? Meia maratona. Meia maratona. Dá 21,5? 21, 21 quebradinho. Tá. 21 cento e poucos. Eu corro 5 km morrendo, xingando todo o universo. Só que antes, lá pelos 20 anos de idade, claro que tem um fator biológico, né? Mas eu conseguia fazer isso de boa, assim, sabe? Eu envelheci, mas o que mudou de lá pra cá? Eu tenho carro. Pois é, exato. Então eu não tenho mais... Cara, eu andava 4 km por dia pra ir pra faculdade. Agora eu ando 4 km por mês, talvez. Entendeu? Então eu parei de exercitar. Então eu quero recuperar, eu quero chegar no seu nível, inclusive, tá? Eu quero chegar nisso, eu quero ser um cara rápido, eu quero ter muito condicionamento físico pra resistência e tudo mais. Eu não consigo, porque eu tenho que treinar muito, e aí o custo de resposta fica gigantesco. E aí eu desanimo, eu tenho todos os fatores comportamentais que me atrapalham de conseguir fazer tanto tempo na esteira e tudo mais, porque é um negócio que era parte do meu dia a dia. E agora eu tenho que fazer esforço cognitivo pra conseguir estar ali. Eu tenho que organizar minha rotina, eu tenho que lidar com todas a dor de fazer, todo o incômodo, toda a fadiga de fazer o exercício. Eu não precisava fazer isso antes. Agora vamos voltar. Na escola, antigamente, na nossa época, eu tinha que fazer o estudo, mas era piloto automático, fazia parte da minha rotina. E hoje em dia a escola está se tornando cada vez mais automatizada, ou talvez mais permissiva com muitas coisas. E aí você assumir que a pessoa vai deliberadamente falar assim, eu vou parar aqui para ler um livro. Não vai acontecer, exatamente isso, cara. Não vai acontecer. É um negócio muito complicado, né? O nosso cérebro é complicado porque o sujeito não vai se meter nesse montoado de esforço sozinho, né, cara? É muito difícil, cara. A gente quer sempre pender para esse automatismo. Deixa eu te dar um exemplo de como é que dá para contornar isso. O TikTok chinês é Doujun, eu acho que é o nome, do Baojun, esqueci o nome do TikTok chinês. Ele é muito diferente do TikTok americano, sabia? O TikTok americano, ele é o nosso, o internacional, global, vamos chamar assim. Mas o TikTok chinês, o algoritmo dele para menores de idade e abaixo de 14 anos e maiores de idade é completamente diferente. Então, claro, a China, ela tem toda uma questão estatal ali envolvida. As empresas se adequam aos interesses estatais. Isso, por um lado, é bem bacana, né? Tipo, se o Estado quer potencializar a educação, as empresas que se virem ali, né? Eletrificar a rota. Se virem. Você tem uma fábrica de porta de carro, se vira aí, meu. Você vai começar a produzir porta de carro elétrico agora. Exato, cara. É incrível como que isso acontece. Assim, eu sonharia no modelo disso dentro de uma ótica mais... Você tá virando comunista, hein, cara? Você já tá elogiando a China aí, não é, ô Cid? É difícil demais. É o camarada Emanuel. Coloca a musiquinha da edição. Bota uma música aí, Matheus. Aí coloca eu em IA, assim, ó. E aí uma engrenagem, os martelos e a foice atrás. Cara, desculpa, falei. Não, mas tá certo. Mas é muito mais eficiente. E aí, o TikTok lá, nos algoritmos para menores de idade, ele prioriza conteúdo educacional. Conteúdos que são conteúdos brain rot ganha menos alcance. Não tá censurando. É o inverso daqui. Aqui o brain rot explode e o educacional é punido. Pois é, tipo assim, eu consigo muito mais ver a moranguete do que saber como é que um morango cresce na roça, por exemplo. Exatamente. Sabe? Então, exatamente. Você tem aí uma estrutura de... É ruim, é uma merda, mas vamos contornar. E outra coisa do TikTok lá é que ele é uma plataforma, né? Ele é uma plataforma de vendas e tudo mais. Então, o algoritmo, ele serve para duas coisas. Inclusive, voltando
pro tecnofeudalismo seria tipo assim, nós servos, né? Nós criamos um sistema que a gente treina o algoritmo, então o algoritmo vai saber o que a gente quer, e o algoritmo nos treina de volta. Por quê? Eu vou falar moranguete. Você sabe quem é moranguete, né? Pô, você nunca viu brain rot de novela de fruta, não? Ah, sim, eu tô ligado. Sei. Não, mas o Brain Rot não era aqueles caras bombardilo, crocodilo, não é isso aí, não? É engraçado pra caramba. Tá? Era isso aí, né? Mas agora o brain rot... Na verdade, eles... Passou, não aparece mais pra mim, né? Porque pra mim só acabou, aparece o modinha de jiu-jitsu agora, não internet, sei. Mas brain rot é um conteúdo macro, né? Um conceito macro, né? O conceito dessas merdas. Então assim, agora o brain entendi. rot é de novela de fruta, que já tá acabando, inclusive. Mas você sabe o que é. Você escolheu isso, você optaria saber sobre pois isso. Não, você não tem. Tipo assim, cara... Você vai saber disso. Vai, Queira você ou não. Você vai. Cara, e eu confesso, é engraçado demais de ver esse negócio. Eu lembro que aparecia o... Pô, e daí aparecia um cara com uma bandana na testa que ele sabia todos de cor. Eu falei, cara, o cérebro desse cara fritou, velho. Esse maluco... É bizarro, cara. É muito bizarro. Enfim, aí vai vir um próximo. Você não tem escolha. Mas você tá lá, sendo exposto a isso. Tipo assim, eu tenho certeza que o Wesley não gastaria deliberadamente o tempo dele. Então você treinou o algoritmo pra te conhecer e o algoritmo falou assim, essa trend aqui você tem que saber, porque aí vai movimentar mais a rede, aí você vai ficar mais preso nela e tal. Então, você é o produto que treina o senhor feudal, que seria os capitalistas lá, os donos de Big Tech lá, pra te manter ali, velho. É um negócio muito bizarro. Que merda, hein, cara. Parece que eu tô polindo os meus grilhões. Exato. Eu mesmo, entendeu? Exato, só que você não percebe Eu isso. limpo a cela, eu deixo tudo organizado. E você é obrigado a fazer isso. Exatamente. Você é obrigado a fazer isso. Dito isso, você acha que... depois eu quero ir pra umas paradas mais futuristas, ou sei lá, meio conspiracionista, não sei como posso chamar. Nossa, o chapéu de alumínio. Que essa é a ideia se a gente tá sofrendo um experimento da galera emburrecer a gente propositalmente por conta disso. Mas antes, eu queria saber, você acha que, dado esse contexto de inteligência artificial, a escola mais permissiva, etc., você acha que a gente está vivendo agora uma geração menos capaz cognitivamente? Os dados apontam para isso? Se você é psicometrista, não. Mas se você é um psicólogo mais amplo, sim. Vamos pegar o livro famoso lá do... Cara, qual é o nome do cara? Michael Desmourguet, eu acho que é. Desmourguet. Não, não? é Miguel, não é Michael, não. Miguel. Michael é americano, pô. O francês chama Michael. Não é Miguel também. É Miguel. Acho que é Michael, pô. É Michel. Michel. Desmourguet. Sei lá. Enfim. Você sabe, do livro da geração... Não, geração Celsa não Fábrica de cretinos digitais. O argumento dele é bom, tá? Tipo assim, de fato o efeito Flynn estagnou. Mas aí, porra, velho, o que é o efeito Flynn? O efeito Flynn é a melhora de 0,6 ponto de QI a cada ano na população. Então, uma criança que nasce em 1990 vai ter 0,6 ponto de QI a menos do que uma criança em 91. E aí vai aumentando, e aí em 10 anos você aumentaria 6 pontos de QI na população. E de fato aconteceu. A galera vai ficando mais inteligente, né? Mas aí você vai olhar o efeito Flynn em vários países. O Brasil, inclusive, é um dos países que estagnou o efeito Flynn bem mais cedo, assim, né? Por quê? Porque o que faz a inteligência melhorar são primariamente dois fatores, não é? Igual você falou, geneticamente a gente não sofreu nenhuma mutação que justifique isso. Mas o primeiro é a alimentação, porque uma criança que cresce desnutrida ou subnutrida, né? A gente ignora a subnutrição, né, cara? Quando ela cresce subnutrida, ela tende a desenvolver menos o cérebro dela, por conta de alocação de recursos do próprio corpo. Então a inteligência dela, fatalmente, no final das contas, vai diminuir, vai ser menos do que potencialmente poderia ser. E estudo formal. E é importante enfatizar esse estudo formal. Não é a gente parar e sentar e ler Harry Potter todas as vezes. Não, é estudar matemática e entender por que a equação de segundo grau é daquele jeito. Eu vou usar isso pra vida? Não. Mas aquilo ali vai ajudar no desenvolvimento de um raciocínio fluido, que é muito importante. Acho que a escola não tem essa preocupação de necessariamente saber todos os conhecimentos. Mas o que adquirir aquele conhecimento faz é a parte importante, não é o conhecimento em si. Você vai usar aquele mecanismo para outras coisas depois. A estrutura base para adquirir aquele conhecimento, né? A capacidade de raciocínio lógico da matemática é muito importante. Então, o que a gente percebeu é que está estagnando o efeito Flynn, principalmente com coincidência nesse período do avanço das redes sociais e por aí vai. Só que essa coincidência tem algumas questões psicométricas, né? Então, por exemplo, o grosso dos dados, se eu não me engano, é finlandês ou sueco, eu não lembro, desses países lá da Europa rica, né? Que era o pessoal do exercício militar, né? Então você tem uma questão social ali de,
partir de certo ponto, o cara que vai pro exército não é o cara que vai pra faculdade que tem uma questão intelectualizada ali, né? Então tem um viés de dados também. Mas mesmo que tire eles, a gente tem isso. Tem uma estagnação disso com um princípio de queda. E aí que é complicado. Entendi. Porque, idealmente, historicamente, os filhos superam os pais cognitivamente. Isso a gente vê historicamente, né? Só que agora isso não está acontecendo. E a gente está vendo uma geração que está atrofiando, não está desenvolvendo o cérebro, então está desenvolvendo um cérebro aí quase que atrofiado por falta de estimulação cognitiva. Tanto na escola, tanto do conteúdo que ela consome, tanto do quanto que ela é estimulada a consumir esse conteúdo. Não é simplesmente porque parou de se nutrir de forma correta e por aí vai. Porque uma vez que você corrige em termos populacionais a nutrição, a partir de agora a gente vai conseguir perceber quais os outros fatores estão influenciando nesse efeito Flynn, né? Já que você limpa o dado. Exatamente, o dado está mais puro agora da gente entender. E isso é curioso porque a gente tem hoje muita evidência anedótica. Porque, de novo, a galera que está crescendo nesse brain rot das redes sociais hoje não chegou no ponto que a gente normalmente avalia, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o Enem, o PISA para avaliar, né? Então essa galera está chegando agora, então nos próximos anos a gente vai entender o real impacto. Perfeito. Então a gente está dependendo só de evidência anedótica. E aí as evidências anedóticas são assustadoras. Antes de falar de evidência anedótica no Brasil, eu gosto muito de falar de uma evidência americana, que também é anedótica, mas é bizarra. Pode pesquisar no Google, tá? Parece exagero. Quando eu falo assim, pode pesquisar no Google, é porque parece um absurdo, e eu só quero falar assim, não é. A gente tem que se acostumar com o absurdo que está virando. As crianças americanas estão tendo dificuldade de se alfabetizar. Você vai falar, muito tempo no celular e tudo mais. Sim, não vamos negar. Mas o principal motivo nesses casos que eu quero trazer para você é a dificuldade motora. Porque elas só fazem isso aqui. A coordenação motora fina delas não está desenvolvida o suficiente para segurarem caneta e lápis. Então, elas ficam para trás na escola, demoram mais a se alfabetizar, e quando vai se alfabetizar com a carga cognitiva distribuída entre motoramente concentrar para escrever, porque não está automatizado, né? Você não treinou. É absurdo. Você começa a baixar os níveis os critérios de onde ele se encaixou na avaliação. Tipo, agora ele é um ser que consegue segurar um lápis. É bizarro isso, né? Caralho. Por isso que eu falei, olha no Google, não estou exagerando, é bizarro. E aí aqui no Brasil, a gente trazendo para nossa realidade, eu tenho relatos de professores amigos meus, de psicopedagogas amigas minhas, e eu tenho relato de paciente meu. Cara, o vocabulário dos meninos está limitadíssimo. Sim. Assim, adolescente sempre foi idiota. Vamos concordar. Mas comportamentalmente, né? Às vezes é um idiota inteligente. Todo adulto vai olhar para adolescente e falar assim... Nossa, velho. Que desgraça. Devia nem existir, sabe? Tem sempre essa repulsa geracional. Acho que Sócrates ou Platão falava dos caras sem barbas, né? Que eram os jovens. Que falavam assim, esse povo não sabe de nada. É hobby, é esporte adulto zoar adolescente e achar que adolescente é imbecil. Mas agora realmente começa a fazer assim. Você olha pros boomers fazendo isso e fala assim... Cara, é real, né? Os meninos não sabem comunicar mais. As frases não são complexas. As frases não têm mais um sentido de início, meio e fim. Você começa a falar e não sabe onde você quer terminar. Então você está começando a perder aí esse básico da comunicação humana por falta de estimulação. Porque ficam muito tempo nas telas, rede social. Aí, de novo, Wesley, vamos só... Aí, claro, tem um problema educacional também, que a gente fez um episódio aqui, inclusive, sobre aprovação automática e tal. Mas não é esse o ponto. Não é a rede social. Porque quando a gente fala rede social... De novo, fica subentendido que ela está causando isso. Mas é porque estar na rede social, você está calado, não está conversando, você está consumindo passivamente um conteúdo e você não está interagindo ali verbalmente com alguém. Então você não está treinando essa habilidade. Então não é a rede social. Poderia ser uma pessoa que fica brincando de Lego infinitamente durante o dia. Entendi. Entendeu? Que, claro, o Lego vai beneficiar outras áreas, mas para a linguagem não vai ajudar no desenvolvimento. Entendi. É importante a gente culpar a rede social pelo que ela de fato causa e não usar ela como um espantalho para culpar por isso, entendeu? Mas é que o problema é que a rede social, no caso, nesse exemplo do Lego, a rede social ela é muito apelativa para manter a pessoa ali dentro, né, cara? Exato. O Lego nem de propósito, né? Tem uma engenharia social para isso aí. Isso acontece bastante quando tu vê uma entrevista antiga que o pessoal entrevista o pessoal na rua, né? O pessoal fala de um jeito que parece super culto, assim, só que na verdade era o básico de antigamente, né? Caramba, é verdade, né? Cid falou que acontece muito quando você vê entrevista antiga da galera na rua, como eles falam com vocabulário mais apurado. É verdade. Assim, vamos tentar fazer um juízo de valor, tentar ser neutro aqui, fazer um exercício pra gente entender. A mudança, isso eu falo, tá? Tipo,
eu não nego que tem um componente de Emanuel e Wesley tentando projetar valores nossos para uma sociedade que não cresceu na nossa realidade. Nós somos pessoas intelectualizadas, nós valorizamos o conhecimento culto, nós valorizamos a linguagem assim. Mas se a gente voltar para antigamente, a gente tinha pessoas que não queriam falar você, era você voz mercê, entendeu? Então, não vou negar que pode existir aí uma reestruturação simbólica de como a comunicação nossa funciona. Não vou negar. Claro, tem vários problemas associados a isso. Mas tem um componente também da juventude hoje comunicar de uma forma diferente. Porque cresceu nessa realidade. E claro, pode ser prejudicial para a cognição deles. Uma chance boa, né? Mas não podemos negar que essa é uma forma diferente de comunicar também. Mas eu não digo nem a questão estética. Eu digo que hoje é um pouco mais complicado você bater um papo com um adolescente e ele sustentar um raciocínio complexo dentro de um assunto sem fugir totalmente ou sem se dispersar. Ou é uma capacidade de estruturação de um raciocínio que segue uma espinha dorsal e ele se fecha e fica arredondado. Pode fazer esse raciocínio com uma estética específica de um adolescente de hoje. O problema é que não parece que o raciocínio tá difícil. Mas como você comentou, como é uma coisa muito nova, a gente tem que esperar os dados daqui, sei lá, 5, 8 anos pra gente entender o que vai acontecer, né? É uma geração que é sofrida, tá? Eu acho que, assim, nós torturamos essa geração psicologicamente porque a gente é idiota. Tá? Existe um movimento revanchista, não sei se você sabe disso. Existe um movimento revanchista da geração Z agora, né? Que, tipo assim, os baby boomers deixaram o mundo muito pior pra eles, velho. Tipo, se você pegar um cara que é rico hoje nos Estados Unidos, o cara provavelmente tá lá nos seus 50, 60, 70 anos de idade. Sobrou pouca coisa na fatia do bolo pra geração nova, né? E aí esses caras estão pegando essas crianças e adolescentes jogando num mundo que tá prejudicando eles, porque a gente xinga adolescente. Mas, cara, quem que criou esses caras? Quem criou os adolescentes? Nós como sociedade. O adolescente não tem culpa de crescer com o celular na mão. Ele não foi uma criança que falou assim, não, pai, eu não quero um smartphone. Não é assim que funciona. Então nós temos a nossa culpa. Se a geração atual tá assim, a culpa é nossa. Nós que fracassamos com eles. Então a gente tenta culpabilizar eles por um negócio que, assim, de certa forma, não é culpa deles, né? E o chapéu de alumínio, cara? Momento chapéu de alumínio, hein? Ó, coloca aí. Será que a gente está sendo submetido aqui na América Latina a um experimento populacional de emburrecimento coletivo pelo imperialismo americano? Coloca o vídeo do Emanuel comunista de novo. Cara, você acredita que eu não acho que tem os Illuminatis coordenando o mundo, sabe? Você não acha que a BlackRock é dona de tudo? Não, eles são dono de um terço da sociedade. Só um terço, entendi. Cara, você conhece aquele chinês que é o Nostradamus chinês? Esqueci o nome do cara, velho. O canal dele no YouTube é... Qual? Acho que é o Predictive History, História Preditiva. É ele mesmo? Não tô. Cara, ele é muito doido, porque tipo assim... Foi mal, galera, eu tenho família, eu não sei o que vocês estão falando. Wesley, cara, vê um vídeo desse cara, é muito interessante. O cara, ele pega a teoria dos jogos e usa a teoria dos jogos pra analisar o cenário geopolítico da sociedade hoje. Ele que previu que o Trump ganha, ele previu muita coisa certa, assim, sabe? Então rola um certo esoterismo em cima da imagem do cara, mas ele não é tão acadêmico, mas as aulas dele são boas e interessantes pra caralho. Então, tipo assim, é um cara que diverte assistir, assim, sabe? É uma diversão legal, mas tem que assistir, tipo assim... Entendi. E ele fala duas coisas interessantes. Uma, os Illuminati dominam o mundo. E dois, a guerra hoje não é uma guerra financeira, por interesses financeiros, geopolíticos. É uma guerra pela consciência humana, que ele fala, tá? Que é tipo assim, quem controla o que as pessoas pensam. Isso aí faz bastante sentido. Então, por isso que faz bastante sentido. Entendeu? O cara começa os papos aqui. Não faz sentido, velho. É tipo assim, você começa a olhar e você fala assim, pô, velho, você tá falando... E aí quando você começa a concordar com os caras que falam uns absurdos, aí você começa a falar assim... o cara cai no funil do maluco, né? Puta merda. E eu fui pego no funil dele, claro que ele fala umas coisas que são meio absurdas, mas os argumentos dele, se você tirar aí o suco do que faz mais sentido pra realidade, né? Baseado em evidências, baseado no que a gente tem, eles começam a fazer bastante sentido, assim. Eu não acho que tem um projeto geopolítico deliberado que a galera fala assim, vamos sentar e vamos manipular geral pra conseguir isso ou aquilo ali, não. Mas eu acho que o capitalismo, dentro dessa ótica tecnofeudalista que eu tô trazendo, ele vai sempre pro caminho de menor resistência. Sabe por que a gente é manipulado? Porque é fácil. E aí, tipo assim, se a gente pegar opinião popular, e a gente pega um cara que tem uma rede social, que tem 3 bilhões de pessoas ali,
e ele pega o algoritmo e calibra o algoritmo pra 1% pra esquerda ou pra direita, cara, é porque ele tá... Virou um ponteiro enorme já, né? Ele tá defendendo interesses políticos privados. Isso, nós temos evidências históricas disso no caso do Cambridge Analytica. Você lembra desse? Que Cambridge Analytica... faz uma contextualização. Tem tudo no podcast do Wes, né? Tem um episódio sobre Cambridge Analytica. Não tem, mas contextualiza pra galera. Eu acho que Donald Trump ganhou na eleição de 2018, não foi? Sim. Na eleição do primeiro sim. do governo Trump, né? O Facebook tinha uma empresa que usava ali o algoritmo do Facebook e aí começou a fazer uma pesquisa e descobriu que você tem vieses políticos muito segmentados assim para cada público. E 2016, mas enfim. 2016, né? E aí eles começaram a entregar informações de acordo com o perfil que o cara já tinha na rede social. Porque nessa época você pagava para ter acesso a isso, né? E aí basicamente o que eles fizeram? Se vê que o cara tá ali seguindo página de antivacina e página de que o homem nunca pisou na lua, esse cara tem um perfil conspiracionista. Então vamos entregar anúncio de propaganda política falando que a Hillary Clinton tem uma ilha secreta e que as crianças... Ih, foi o pior exemplo que eu dei, né? Você entendeu, né? Já pensou? Próxima hora de sair esse episódio, voltar os bagulho do Epstein lá. Nossa, caramba. Mas você entendeu, né? Eu entrego um ataque ao meu oponente que esse cara tem um viés do algoritmo muito... Ele tá quente pra receber aquilo. Né? E aí eu consigo entregar isso. Aí se o cara ele é mais racional, eu entrego dados do governo atual que são muito ruins e porque o Trump conseguiria melhorar a economia. Você tá fazendo o que o cara falou, manipulando a consciência da galera. Entendeu? Então faz um negócio que faz muito sentido e isso foi uma polêmica gigante. Acho que a multa que o Facebook tesse que pagar desse coisa aí foi coisa tipo assim, 800 bilhões, que para o Mark Zuckerberg é só um iate, então não faz diferença nenhuma. Sim. E você percebe que tem essa possibilidade. E o Brasil tem um problema muito grande. O Brasil não regulamenta as redes sociais. E passa muito tempo nelas. E o Brasil é república das bananas. Tipo assim, cara, as coisas que acontecem aqui não impactam o mundo de uma forma tão significativa. Não impacta, velho. Então aqui é um playground muito bom pra testar muitas coisas conforme os caras testam. Por quê? Porque aqui dá pra saber o que funciona ou não. O WhatsApp testou várias coisas aqui, Facebook testou várias coisas aqui, porque é muita gente que usa bastante. Que é o segundo país que mais usa rede social no mundo. Terceiro, eu acho. Eu acho que o primeiro é a Índia, inclusive. E depois acho que é a África do Sul. Isso. África do Sul, Índia, África do Sul, Brasil. Os caras têm... pra fazer o que quiser, que não vai ter consequência pra eles aqui, e a população vai defender eles. Tipo assim, não pode, tudo mais. Então o que eu vou ver aqui hoje? Vamos tentar fazer uma predição das nossas eleições atuais. Vai ter sim um viés algoritmo, eu tenho certeza que isso vai ter. Por quê? Porque a gente já tem histórico disso. Você vai pegar várias páginas de direita e esquerda que caem de acordo com o que está acontecendo no momento. Então, pega o caso do Jones Manuel, que a página dele simplesmente não aparecia nas buscas, não tinha ali, ou foi derrubada, inclusive, sem nenhum critério aparente. Aí vai falar assim, você violou os direitos de uso, como é que é? Os termos de uso da plataforma. Mas o que eu fiz? A minha caiu uma vez. Por conta de quê? Porque eu postei A galera tinha mandado uma caixinha e, cara, eu fiquei proibido de fazer live, eu não aparecia nas buscas, eu fiquei proibido. Não, eu fiquei proibido de postar. Eu fiquei proibido de postar acho que quase um mês. Porque eu postei nos stories uma imagem de um sujeito, tipo assim, é um filme que o cara tá é um ator brasileiro. Não é ator brasileiro, não. É um filme que um cara tá na forca, assim, ele vai first time. Ele pergunta pro cara do lado. Ah, sim, é um meme, né? É um meme. Piratas do Caribe, pô. Piratas do Caribe, exatamente. Pô. E aí eu postei isso quando um cara falou assim, eu tô sendo atacado na faculdade por ser da TCC. Era uma parada assim. Só isso? E aí eu coloquei first time esse meme. E o Instagram me baniu por um mês. De uma maneira agressiva, assim, cara. Eu não conseguia receber e-mail porque eu tava incitando o suicídio. Então eu entendo a parada do Jones Manuel, mas muito provavelmente ele falou alguma coisa que caiu nesse... Eu não acho que foi deliberado, assim, o pessoal... Mas não justifica. Não, mas eu também não. Eu postei só aquilo. E, cara, vai recorrer pra quem? Então, tem... É o bagulho do tecnofeudalismo. Eu conheço um advogado que ganha a vida disso, viu? De voltar mas era 2021, 22. Nem sei se ele... Acho que nessa época eu não sei se tinha essa demanda. Agora tem muito, inclusive. Cara, eu recorri pra todo mundo, mandei e-mail. Eu tava no auge do RD, cara. Eu trabalhando pra caramba, vendendo o RD bastante. Falei, não posso publicar mais. Seu prejuízo financeiro grande, né? Muito grande. Fiquei um tempão sem publicar, sem fazer live. Eu fazia live matinal com a galera.
Eu tava num desafio, na época dos desafios matinal. Wesley, Me fudeu. Vamos falar do nosso futuro presidente da República, o Nicolas Ferreira, que é mineiro, tá? Não, eu não tenho Agora dúvida. você é o cara do PL, ó. Tá navegando em várias searas. Tá foda, né, velho? Dependendo do corte, você xingar de coisa diferente, né? O Nicolas tem uma chance gigantesca de ganhar. Mas o Nicolas é o principal exemplo do tecnofeudalismo. Porque o Nicolas, do momento que o Facebook... Imagina que o Instagram... No meio da campanha do Nicolas, o Nicolas posta um meme do Piratas do Caribe. E no meio da campanha eleitoral brasileira... cai. Fudeu. Agora você vai me dizer assim, ai, foi um erro técnico. Fudeu. Cara, é um nível de poder pro senhor feudal muito grande. Você tem, tipo assim, um candidato, que acho que tem 22 milhões de seguidores no Instagram, perder esse alcance por uma semana no meio de uma campanha política? Eu acho que no caso dessa galera muito grande e importante, porque na época eu tinha 100 mil A seguidores. página do Lula não era encontrada, cara. Eu acho que essa galera, não sei, tá? Eu acho que essa galera, eu acho, só um achismo meu, que não tem um cara lá deliberadamente boicotando um lado ou outro. Eu acho. Não, mas é o algoritmo. O senhor feudal, ele é o algoritmo. Sim, o algoritmo. Eu acho que não tem, tipo, vamos boicotar mais a galera da esquerda ou a galera da direita ou tal discurso ou... Mas aí você calibra o algoritmo, entendeu? Esse é o ponto. Se eu vejo que o cara da direita tá fazendo propaganda, o discurso dele tá pautado na liberdade individual de decisões relacionadas à saúde. Eu calibro o algoritmo para tirar um pouquinho ali do discurso antivacina. Pronto, eu reduzi o alcance desse cara. Mas o algoritmo não é em parte pautado pelo que a galera assiste e dá like e compartilha? Mas ele é calibrado. Ele é calibrado de acordo com a empresa. Porque se fosse assim, e a galera tá falando de uma coisa que não tá alinhada com os termos de uso, o que vai acontecer? É exatamente isso. Tipo assim, você tem um interesse ali. Vou te dar um exemplo bom, cara. Quando o Elon Musk, ele foi acusado disso, eu não sei se é verdade, mas é muito plausível, porque eu usava o Twitter nessa época e eu não segui o Elon Musk. Quando ele comprou o Twitter, dizem que ele calibrou o algoritmo do Twitter para entregar ele para todo mundo. Gente, é interesse privado. Para uma empresa que tem um poder gigantesco numa coisa que é pública, que seria o interesse nosso no país, entendeu? Então, eu vejo um problema disso. Se a gente não tiver uma regulamentação que seja sensata, tá? Não é uma regulamentação às pressas, idiota, porque tem muitos problemas regulamentar. Mas se ela não for sensata, a gente vai cair nisso, a gente vai ficar à mercê disso. Mas é muito difícil você regulamentar, pelo menos na primeira análise. Como é que os caras vão saber que o cara calibrou o algoritmo? Muito complicado, Por isso tem que ser open source. Essa é uma grande demanda da galera da cibersegurança e da galera que é mais liberal, inclusive, tá? Não tem nada a ver com a galera da esquerda, não. Porque, tipo assim, tá, você tem um algoritmo, por que eu não posso saber como que esse algoritmo funciona? Por que eu não posso saber por que meu vídeo não foi entregue? Eu postei um vídeo agora no Instagram que eu falei assim, ficou muito bom o vídeo, deu engajamento bom, mas entregou pra quase ninguém. Pois é, desculpa a minha ignorância tecnológica. Quando você falou que a IA é open source, é que a galera consegue ver como o algoritmo funciona. No Instagram a gente não consegue. Dá pra você ver como é que é o algoritmo dessas IAs chinesas no DeepSeek, por exemplo. Entendi. Que dá pra você ver como é que ela funciona. Aí o Instagram a gente não faz ideia, né? Faz a menor ideia. Entendi. E aí, o cara... as únicas coisas que o cara sabe do Instagram é que se o cara engajar um pouquinho mais ou ter uma relação de likes e visualizações, aumenta a entrega, mas é só isso, né? Ele sabe só pra aquele mês, né? Exatamente, Entendeu? Só pra Eles aquilo. mudam e ninguém sabe, porque aí fica tentando deduzir. O MrBeast, ele faz isso muito bem. Cara, o MrBeast, o maior youtuber do mundo, né? Ele, se eu não me engano, acho que ele tem 500 thumbnails por vídeo. E aí ele tem uma equipe que só troca thumbnail. Vê que a thumbnail tá desempenhando e tudo mais. Aí ele descobriu por um momento o que fazia a thumbnail chamar a atenção e o cara clicar no vídeo. O cara hackeou o sistema, né? Mas aí mudou depois e ele perdeu isso. Entendeu? Então... Tem que correr atrás sempre se ajustando, né? E quem consegue fazer isso? Sim, exato. Mas realmente, cara, eu acho que essas eleições vai ser bizarra. Esses dias, cara, bicho, eu vi uma foto quando o Jorge Messias foi recusado pro STF. Vazou não, circulou uma foto dele chorando no carro, não sei se tu viu. Não vi essa não. Era uma foto que um fotógrafo pegou ele dentro do carro e ele tava com uma cara de choro, assim. Cara, eu compartilhei com uma galera. Eu falei, pô, o cara ficou mal mesmo, porque é, sei lá, talvez o melhor emprego do Brasil, você ser um ministro do STF. Foi o primeiro a ser recusado, Foi o primeiro. Falei, pô, deve ter pegado mesmo. Compartilhei nesse sentido. Uns 3 dias depois eu descobri que era IA aquela foto. Cara, eu compartilhei com a galera, cara. E você é um cara intelectualizado. Aí eu fico perguntando... Não, e o que eu me pergunto é... E o quanta coisa passou por mim já, que era IA, e na minha cabeça não é IA. E eu não descobri. Essa do Messias, se eu não tivesse visto... Ia passar batido. Até hoje eu ia achar que ele chorou. Na minha cabeça. Ia estar falando. Esse é o ponto da fake news, inclusive. O cara chorou, velho, lá e tal. Cara, fake news, o cara que compartilha fake news, a maior parte das pessoas da fake news não estão ali falando eu vou manipular as pessoas.
Não, você é só o manipulado, Exato, você é só uma cara. peça do processo. Só que, tipo, 2018, na época da ascensão do bolsonarismo, a fake news era você falar, sei lá, um bagulho que o Olavo de Carvalho colocava lá que a Pepsi tinha fetos pra adoçar e tal. Hoje em dia é um bagulho que você não sabe, é mais sofisticado, Você entendeu? teria uma foto da fábrica da Pepsi com exatamente, fetinhos lá os fetinhos. e as tias de WhatsApp assim, meu Deus! Urgente. É urgente, aquela lanterninha, A né, lanterninha, vermelhinha. urgente. Nossa, cara. Então, Wesley, uma coisa é fazer uma imagem de IA do Bolsonaro beijando o Lula na praia enquanto eles comem espetinho com farofa. Isso é engraçadinho. Que coisa hilária. Outra coisa é você fazer uma foto do Lula na praça com uma adolescente sentada no colo dele. Entendeu? Sim. Tipo, se isso aqui, se esse segundo exemplo cai numa bolha bolsonarista, que é muito da defesa da infância, pegar uma Damares da vida, né? Que seria mais ou menos a pauta ali dessa ala do bolsonarismo. Cara, você percebe ali que você começa a radicalizar? Então, o Brasil não tem regulamentação. O Brasil tá pegando o momento da IA generativa solta com modelos bons o suficientes para enganar as pessoas até mais sensatas. Cara. Pô, eu caí. Daí eu fico perguntando quanta coisa não passou por mim que eu achava que era real e aí eu não saquei. Aí fudeu. Agora, não sei se nós temos um congresso muito bom para regulamentar também, né, velho? Vai sair uma porcaria, né? Então, esse é o meu ponto. Eu sou a favor da regulamentação, mas tem que fazer direito. Por exemplo, o ECA Digital, que eu acho que é uma iniciativa muito bacana, eu vejo alguns problemas nele, sabe? Tipo, é muito difícil de regulamentar, né? Então, tipo, a gente não tem tecnologia para fazer isso. Na verdade tem, tá, Wesley? Tem tecnologia, só que não é do interesse deles. Não é interesse. Eu lembro quando a gente discutia sobre redes sociais... quando você disse que tem tecnologia para verificar a idade do sujeito para entrar na rede social. Ah, tá. Tem. A gente tem no banco para ver se é o cara que tá mandando assim, dinheiro. e aí a criança coloca a foto de um personagem do Minecraft ali e passa. Sim, velho, mas isso é uma parcela pequena. Se você filtra 99,9%... já tá bom demais, já tá melhor do que a gente tem, né? Exato. O negócio, Wesley, é que se a gente tem esse playground que é o Brasil, né? De vamos tentar IA e tudo mais, todos os países estão com olho na gente, velho. Todos, pro impacto que a gente vai ter dessas coisas de IA. Porque o uso de IA generativa, você não tem regulamentação. E é muito difícil de regulamentar. Porque assim, beleza, vamos banir, durante o período eleitoral, todas as IAs. Aí vai mandar uma mensagem pro Google e fala assim... Gemini não pode produzir imagem do Lula durante a eleição. E é possível, tá? Você não chega no Gemini e fala assim... Eu vou tentar não derrubar seu podcast, favor, tá? pelo amor de Deus. Gemini, faça a imagem desse indivíduo que nós não podemos gerar imagens de biquíni. Entendeu? Dessa faixa etária específica aí. E o Gemini vai falar, seu filho da puta, eu vou chamar o FBI, a Polícia Federal pra ir na sua casa e vou te prender. Ele bloqueia quando você faz uma solicitação, que é um crime, correto? Então você pedir assim, gere o Lula fazendo tal coisa. Ele vai poder falar assim, ano eleitoral, cria vergonha na cara, para de fazer isso. Entendeu? O Gemini consegue fazer isso. Tá? Então tem essa forma de regulamentação. Então aí seria o governo comunicando todas as IAs para não ter isso. Faz sentido. Só que não dá para fazer isso com todas as IAs. Você tem uma IA russa, underground... a galera usa um VPN lá, não sei aonde. Exato. E aí, o que você vai fazer? Porque, tipo assim, o cara que tá realmente politicamente engajado, que tem como emprego fazer isso, né? Ele vai conseguir, velho. Porque é parte do processo. Do momento que tá aí, ó, solto, não tem como censurar, tem como reduzir. E o governo e o TSE, de uma maneira geral, são muito lentos, né? O moleque em casa é muito mais rápido pra driblar isso e achar outra forma de fazer. É aquela coisa, a fake news sempre vale a pena. Sempre. Do ponto de vista político. Porque o dano que você causa de uma fake news, para ele ser revertido... O cara gasta muito mais energia que você e gasta muito mais tempo e não consegue reverter total. Exato. Então a gente tem um problema democrático grande que me faz crer que a democracia não vai sobreviver do jeito que a gente tem ela hoje. Não sobrevive a essas eras de IA nos próximos 10 anos. Eu acho que a gente vai ter que também concordo. refazer a democracia por conta disso. Tá aí o brinquedo. Os modelos hoje já são bons demais para fazer isso. Então você não precisa de mais nada. Não precisa criar novas IAs hoje. Qualquer um pode ter acesso. Entendeu? Cara, essas eleições o bicho vai pegar, né, velho? Vai ser complicado, cara. Eu tenho medo. Vai ser uma doideira pura. Eu tenho medo no sentido... Assim, eu tenho um medo agora, mas a minha preocupação não é essa eleição presidencial agora. É a próxima. Porque aqui vai ser o playground, né? Vai 2028? Aqui a gente tá só experimentando. 2028 não, perdão, 2030. Ah, se diz a próxima presidencial. 2030. Porque geralmente é que mais tem isso, né? O playground, a galera tá testando, a galera tá validando modelos.
A galera tá tentando entender o que funciona e o que não funciona. O modelo aprimorado, a técnica aprimorada vai vir em 2030. Agora a galera tá vendo o que dá conta e o que não dá. Deixa eu te perguntar também, aproveitando ali que você comentou do algoritmo calibrar, né? O que você acha daquele vídeo do Nicolas ter pegado 300 milhões de views? Você acha que teve uma forcinha do algoritmo? Qual o vídeo? Vários vídeos do Nicolas estouram. Não, pegou 300 milhões de views. Qual que foi esse? Não, esse aí, acho que nenhum outro. O do Pix, que ele fez um vídeo... Ah, o do Pix. Cara, 300 milhões de views. É muita coisa. Eu acho que é o vídeo mais visualizado da história do Instagram, não é? absurdo. Mais que o Michael Jackson, né? Uma coisa assim. Acho que é um dos mais. É mais que a população brasileira, né? Cara, Você acha que teve um... eu vou responder Você acha que com um disclaimer. Você acha que o Elon Musk foi lá e falou com o Trump? O Elon Musk já elogiou o Nicolas, né? Já elogiou o Nicolas no Twitter. Inclusive, eu acho que... Ah, sim, o post, fixado, O exatamente. post fixado do Nicolas é o Elon Musk elogiando ele. Eu acho que você tem duas coisas para discutir aí primeiro. Isso é um alerta ao próprio Nicolas como a figura política que mais foi bem sucedida nas redes sociais. Eu pergunto assim, Nicolas, quem é você no seu Instagram? Isso não é uma pergunta que é um insulto, não é uma pergunta que eu tô... É uma pergunta genuína. Porque, tipo assim, do momento que você cair da graça do Instagram, você percebe o quanto de poder que o político perde? Então ele tá à mercê disso aqui. Por outro lado, se bloqueia o Instagram dele, acho que em 13 dias ele ganha um maior, né? Porque isso vai dar um raio. Igual o Jones Manuel. O Jones Manuel cresceu, acho que 700 mil seguidores porque caiu o Instagram dele. Sim, mas o negócio não é derrubar, é o timing do derrubado. Esse é o ponto. É ter um timing pra derrubar, igual eu te falei. No timing eleitoral, o prejuízo é É gigantesco. verdade. Entendeu? Mas eu ainda assim não sei, cara, porque o Marçal derrubaram uns 13, ele cresceu sempre maior, sempre mais o próximo. Sim, mas aí, de novo, isso é uma escala temporal maior. Eu não tô falando, tipo assim, ao longo do tempo. Ao longo do tempo, concordo, tá? Provavelmente. Porque você vira um Marte, que é o caso do Não, Marçal. mas o Marçal foi no período eleitoral. Então, mas esse é o ponto. Cresceu 6 milhões de seguidores Sim, mas num ele tem dia. prejuízo nesse momento, que ele não consegue compartilhar as ideias dele. Imagina que ele tá ali no meio de uma campanha Não e... sei se tem prejuízo, cara. Ah, Wesley, eu acho que sim, velho. É que o nome dele só falam dele. O Jonas Manuel teve prejuízo de cair o Instagram dele? Eu não sei dizer do Jones, não acompanho tudo. Eu acho Viu? Eu não sou comunista. Eu acho que não, né? Cid, tu que acompanha. Eu acho que o dele não teve porque ele voltou, mas tem o chavoso da USP. Não, e porque... Fecharam e não voltou. Não, mas no caso do Jonas Manuel, ele voltou e voltou com muito mais seguidor por conta desse fato. Sim, Porque todo mundo veiculou, muitos famosos. mas o que eu tô querendo dizer é porque ele teve a sorte de voltar. Tem influenciadores de esquerda que não voltou, por exemplo. Na verdade, de todos os lados, né? Esse é o ponto. Não é ambidestro. Aqui, eu vou dar um exemplo do porquê que eu acho que esse é... É porque eu sinto que esse rolê de perseguição mais fortalece o cara do que... O próprio Sim, Alexandre de vira um Moraes mártir, né? disse uma vez, cara, ele falou, você quer fazer um livro explodir, censura o livro. Todo mundo vai saber um bagulho que podia ser muito ruim. Mas, Wesley, o ponto que eu acho que a gente tem que olhar não é esquerda ou direita. Eu vou pegar o Mark Zuckerberg pra exemplificar. Você lembra do... Cara, eu acho que isso foi um surto coletivo. Todo mês, Pride Month, que dá o quê? Maio? O mês do orgulho LGBTQIP. Não sei. Enfim, junho, né? Você lembra da época que todo mês todas as empresas mudavam a logo pra uma logo da arco-íris? Ah, eu lembro, cara. Eu acho que isso foi um surto coletivo. Isso aí foi... E nos Estados Agora tu Unidos... se ferrou, hein, cara. Por quê? Falou que isso aí foi um surto coletivo, agora Cara, tu vai ser mas- muito cancelado. Das empresas. Calma, das empresas. Das empresas. Obrigado, Wesley. Porra, Das meu. empresas. Das empresas. Corta essa parte aí, Matheus, depois. Valeu. Porque Não, corta essa deles justificando, a outra pode deixar. eu agradeci, né? Olha, ó. vai lá. E aí, agora que tá no governo Trump, me fala quem que faz isso. Sim. Então tem um interesse. É o inverso, né? Acho que a Budweiser fez uma propaganda mais masculina. Isso que vai caminhando, né? Interessou pro outro lado. E aí vai depender do interesse que tá corrente ali. Então não é hoje o interesse corrente acentuadamente está indo para a direita, mas já foi para a esquerda. E a gente esquece que foi coisa de poucos anos atrás. Por exemplo, você deve ter sentido isso. A gente não podia falar a palavra assassinato, não podia falar a palavra depressão, porque era uma coisa que dava gatilho nas outras. E aí tinha essas políticas de tentar reduzir os gatilhos que as pessoas tinham nas redes sociais, que é uma coisa muito mais voltada a pautas de esquerda. E aí, se você postava assassinato, você tinha um shadow ban, né? Seu post não chegava pra ninguém. Sim. Tinha Então- que usar. A da forca foi essa época, pô. Ah, é verdade. Aí, Foi tá essa vendo? época, os Eu nem movimentos lembrei quando eu identitários tava estavam dando muito exemplo. altos e você tinha que usar pra falar assassinato, tinha que botar o S do cifrão, tinha que mascarar o a palavra era um asteriscozinho, né? saco, cara. E é isso. E eu não sei se ainda prevalece isso, mas
O Mark Zuckerberg é muito engraçado. Tipo assim, se alguém de esquerda ganhar nos Estados Unidos agora, eu tenho certeza que o Mark Zuckerberg... Certeza não, mas o Mark Zuckerberg vai parar de lutar MMA e vai começar, sei lá, a frequentar um barzinho hippie lá pra mostrar que ele gosta da natureza agora, sabe? Porque essas empresas, elas precisam caminhar com o governo porque elas não estão interessadas necessariamente que o governo fala assim, velho, isso que você tá fazendo aí tá errado, não gostei do que você fez aí não. Elas vão ter que sempre caminhar junto com o governo. Então eu acho que é muito do governo vigente. Eu acho que no momento que o Nicolas puxar muita corda e incomodar uma Big Tech porque ele tá fazendo algo contra os interesses dela, aí eu acho que ele vai ter problema. O Nicolas é só Sim. qualquer pessoa da esquerda ou da direita. Persona, né? Cara, essas eleições realmente, mas você tem razão, acho que 2030 vai ser o 2030 vai ser complicado. show, né? A bolha de IA? Mas esse, Vamos continuar usando, cara. Eu tenho um paciente que ele deixa eu falar isso, né? Ele montou a IA dele em casa, velho. Que roda os modelos rapidão. Ele me mostrou, olha só. O prompt é rapidão, velho. Já acabou. Acabou, já tá aí. Você monta em casa o modelo de IA, né? Não, e vai continuar. A mesma bolha estourando vai continuar. Você começou o cloud, vão continuar alguns serviços. Vai sobrar pessoas que vão ter. A grande questão é se vão regulamentar ou não até lá. E mesmo em regulamentar, o paciente dele pode fazer as imagens. O foda é que a regulamentação virou já uma pauta política, né? Que pode ser usada para estão querendo censurar de novo a população e tal. Exato, quando começar a prejudicar a galera que valoriza, eles vão entender. Porque é só questão de tempo. O interesse é dos senhores feudais e não dos capitalistas hoje, né? Que seriam a galera que produz um bem capital. Deixa tuas redes aí, cara, pra galera te acompanhar. Deixa todas as redes. Então, rede pessoal minha, rede profissional minha, @EmanuelQuerino, QUERINO. Dá pra colocar no texto também? Dá. Coloca um arroba meu lá. E se quiser saber mais desse tema no meu podcast, que o Wesley vai aparecer lá um dia, @Psicoverso Podcast. Voltaram a produzir agora, né? Voltamos, parados, cara. A gente tem patrocinador agora. Legal. Psicodoc, valeu. Porra, agora vocês massa. viabilizaram o projeto, tá maravilhoso, Wesley. Massa. Valeu demais, cara. Valeu. Galera, deixe seu like aí pra gente continuar voltando aqui e produzindo conteúdo pra vocês. Encaminhe esse podcast aqui onde você acha que tem interesse pra galera aí, nos grupos e tal. E nós nos vemos no próximo episódio. Valeu.